Olá, pessoal! Vamos começar com mais um Dreamcast, o seu podcast de ensino, aprendizado e realização de sonhos. Hoje eu tô aqui com a Dani Andrade, da Companhia Paulista de Teatro Bilíngue. Dani, muito obrigada, gente. Eu tô muito feliz dela estar aqui, porque a Dani significa muito pra mim, pra Follow, e eu acho que pra muita gente. Nossa, mas falando assim, eu me sinto. Na verdade, eu que estou muito feliz de participar desse podcast. Acho que a gente tem, né, uma história, uma caminhada e tinha que fazer uma coisa legal, uma coisa nova, né? Obrigada pelo convite. E presencial, né? Dani, me fala uma coisa. Tem como você contar um pouquinho da sua história? Como você começou, né, com tudo lá atrás? O teatro, na verdade, começou bem lá atrás na minha vida, porque eu sempre fui dos palcos e das coxias, né, dos bastidores, porque meu pai era diretor de teatro, era ator e diretor de teatro. Uhum. Então, desde pequeno, desde os 9 anos, eu já tava ali fazendo com ele, ele fazia vários eventos, dirigia comercial, então eu tava sempre junto. Mas eu sempre gostei muito dessa parte dos bastidores, né? Então, eu estava sempre ali acompanhando, ajudando na produção e indo pro palco também, né? Porque, sabe, né? Filha de artista tá ali junto com o pai. Então, a minha vida sempre foi muito com a música, né? Eu sempre toquei violão desde criança, desde pequena, compondo música. Então, essa coisa da arte, ela sempre esteve junto. Mas aí, quando você cresce, né? Vira adolescente e eu assim, sempre, né? Trabalhando junto, falo, ai, não quero mais nada disso. Eu vou estudar outra coisa. Eu quero saber por que as pessoas pensam do jeito que elas pensam, por que elas fazem o que elas fazem. Então, eu vou estudar psicologia. Aí você resolveu conhecer o ser humano. E conhecer o ser humano, exatamente. Porque eu sempre gostei muito dessa coisa da filosofia, né? Do conhecer. Eu gosto de conhecer o conhecer, sabe? Uhum. E aí, né, fui fazer faculdade e tal. Só que ao mesmo tempo, eu também sempre gostei muito de inglês. Então, eu estudava inglês e eu aprendi muito inglês através das músicas. E aí vem a parte da minha mãe, porque minha mãe era professora de inglês no começo da carreira dela, né? Uhum. Então, ela acabava ensinando em casa, né? E a gente aprendia em casa. E eu sempre gostei muito de música. Então, eu aprendi muito com música, né? Então, a arte. Você aprendeu muito com música? Muito. Na verdade, eu gostava de uma banda. Eu sempre conto essa história. Uhum. Eu gostava de uma banda que era os Backstreet Boys. Nossa, muita gente. Muita gente, da nossa época. Da nossa época. Mas eu gostava, era super fã. E eu queria muito entender o que eles falavam, o que significava. Porque eu cantava, né, as músicas, mas não sabia o que eu tava falando. Uhum. E aí eu aprendi muito, assim, ouvindo e pegando a letra e cantando junto e querendo traduzir. E foi muito legal, assim, essa parte, né? Você aprendeu muito através da música, então? Muito. A música foi um caminho, sempre foi um caminho muito de descoberta, né? Eu sempre me expressei muito através da música, porque eu toco violão, canto e componho, né? Então, a música sempre foi pra mim uma válvula de escape também, pra eu colocar no mundo as minhas questões, né? Elaborar. Eu falo muito que a arte, ela é transformadora, né? Uhum. A gente é tocado através da arte, né? De uma música, quando a gente ouve uma música que a gente sente assim, nossa, Sim. me sinto tão bem ouvindo essa música, ou me sinto alguma coisa diferente. Tem de tudo, né? Tem música que eu me sinto mais triste ouvindo. Que eu falo assim, ai, não quero. Pois é, mas por que é a música? Aí vem a parte da psicologia, né? Porque de alguma forma aquela música despertou na gente aquilo, uma memória, né? Sim. Ou uma memória positiva ou uma memória não tão positiva. E isso é muito legal de assimilar, né? A gente entender por que a gente se comporta de algumas formas. E aí sempre na minha caminhada com a arte e o inglês junto, no final das contas, na faculdade eu comecei a dar muita aula particular. De inglês. De inglês, estudando. Eu fui fazer intercâmbio, né? Então eu fiquei fora um tempo, voltei para os Estados Unidos, né? E voltei. E aí quando eu voltei, eu comecei a
Você dar foi mais fazer aula. intercâmbio de inglês mesmo? Eu fui fazer o intercâmbio pela faculdade. Na verdade, eu estudei uma parte da faculdade de psicologia lá. Então, foi muito legal, assim, descobrir a vida que a gente vê nos filmes, né? Enfim, né? Da faculdade é muito real, né? Então, viver essa vida do campus foi muito divertido. Do campus muito legal. americano. Do campus americano. E a gente dormir nos dorms, né? Que são as residências, né, compartilhadas, e viver essa vida do campus da universidade foi muito diferente, né, pra gente aqui que é brasileira. Sim. E aí eu acabei aprendendo muita coisa, né, mas também já estudava, né, já estudava antes, acabei me formando com CPI e tudo, então eu já tinha esse conhecimento e tal, e viver, né, viver essa experiência. A imersão, ela é uma outra coisa, né, por isso que eu gosto muito de falar também das imersões. A gente, quando vai assistir uma peça, né, ou até mesmo a música, né, quando a gente mergulha naquilo, No universo, a experiência, ela nos toca de uma forma diferente do que a gente só, né, agora eu vou estudar nessa 1 hora, vou, né, pegar para estudar, mas quando você vai fazer mais coisas diferentes, atividades rotineiras, né, que a gente pode usar o inglês, né, ouvindo música, né, indo ao teatro, por exemplo, que eu sou do teatro, né, então, assistindo um filme, né, a gente consegue absorver coisas diferentes, então é muito bom você expandir essa possibilidade, né, que não é só naquela hora do estudo que eu vou ver as estruturas gramaticais, né. A língua é muito viva, né? A vida é a vida, né? Sim. É uma cultura, e o que eu gosto do inglês é isso, assim, que você não aprende uma língua, você aprende todo um relacionamento, como as pessoas reagem às coisas, né? A gente reage de uma forma, a forma como a gente fala, né? Até a nossa fala é mais cantada. Dependendo do idioma. Exatamente. Então, você aprende outras coisas, não só ali a gramática, né? Então, isso é muito legal. E aí, então, aí você fez lá a faculdade, você voltou e você foi dar aula de inglês? E aí, aconteceu uma coisa na minha vida que foi, assim, um divisor de águas, que eu falo que é uma coisa que eu aprendi, que são os ganhos secundários das perdas. Quando a gente perde alguma coisa, a gente não só perde. E perde, é muito difícil, mas a gente ganha também. E eu acabei perdendo meu pai. Nessa caminhada, ele ficou muito doente, ele ficou com insuficiência renal, ficou 3 anos. Eu cuidava muito dele e dava aula de inglês porque era um horário fixo. Que eu conseguia... fixo não, não era um horário fixo. Então, eu conseguia ir dar aula e voltar nos horários mais diferentes. E acabei, assim, perdendo uma pessoa que pra mim era uma referência. É uma referência até hoje, porque até hoje eu falo dele, lembro dele, por isso que eu estou aqui fazendo o que estou fazendo, por causa disso. Porque no final das contas eu tive que decidir agora, né, que meu pai faleceu, o que eu vou fazer? Porque eu trabalhava muito com ele, dava aula de inglês, tava acabando de me formar na faculdade de psicologia, então eu tinha um leque, assim, de opções e o que eu vou fazer da minha vida? Não sei pra onde eu vou. E no final das contas eu acabei ouvindo os meus colegas, várias pessoas falaram: Dani, você já tem conhecimento, você já tem parceiro, você já tem pessoas que gostam do que você faz, então continua. E aí eu falei, poxa, é verdade. E aí eu fui estudar um monte de coisa. Eu fiz pós-graduação em negócios do entretenimento. Então, eu fui para essa área do entretenimento e da educação, que é o edutainment, né? Que junta a educação com o entretenimento. Muito legal. E acabei começando com aula de teatro em inglês. Certo. Né, abrindo as turmas de aula de teatro em inglês. E depois dentro das escolas também, oferecendo essa atividade lúdica em inglês para destravar. Porque o teatro, ele é muito legal para isso, assim, a gente acaba treinando outras habilidades, que não só na língua, né? Mas às vezes a gente tem umas barreiras, a gente tem algumas dificuldades que não tem a ver com a língua em si, mas com os nossos medos, com os nossos... enfim, nossos, né? Eu tô com medo de fracassar, não sei se tá certo, o que será que o outro vai pensar de mim? Nossos julgamentos, né? E às vezes a gente se julga muito mais do que os outros julgam a gente, né? Eu sou super fã e muito, assim... Eu sou uma prova viva de que o teatro, ele destrava, porque assim, eu era uma adolescente muito tímida.
E eu pedia para os outros perguntarem na sala de aula o que eu queria perguntar, de tanta vergonha que eu tinha. Nossa. E hoje, assim, não que eu não seja tímida, né? Já até falei aqui com outros profissionais. Eu ainda sou tímida. Mas hoje eu consigo falar em público por causa do teatro. Então, Porque eu fiz um cursinho ali de 1 ano pela prefeitura, na época, de teatro. Depois daquilo eu consegui entender o que eu tinha que fazer. Então, e nada melhor do que você provar aquilo, né? Testar, tentar. E mesmo que você não queira ser atriz, né? Vou fazer teatro, mas eu não quero ser atriz, né? Eu quero ser outra coisa. Mas o teatro é isso, né? Ele ajuda você a ver outras formas de viver, de estar no mundo, né? E é muito bom pra gente poder se expor, né? Porque no final das contas, a gente precisa, em qualquer área da vida, falar em público em algum momento, né? Sim. Seja numa reunião, ou seja numa ligação. Tem gente que não consegue ligar, né? E falar no telefone. Porque tem isso, né? Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir. Sim. E aí a gente vai trabalhando essas outras barreiras, né? E no final das contas, depois, algumas escolas me perguntavam, Dani, você tem uma peça de teatro pra gente levar os alunos? E eu falava, peça não, mas eu tenho um storytelling, que é uma contação de histórias, a gente pode fazer pros alunos. Não, a gente quer tirar os alunos da sala, da escola. E aí eu falei, quer saber? Vamos fazer então, vamos montar uma peça de teatro. E aí eu peguei, assim, eu lembro do dia que eu tava, né, no nosso escritório, eu abri um armário que tinha um monte de livros e um monte de recursos. Aí eu peguei, não, esse livro aqui, eu folhei, e aí eu vi aquele conto, A Roupa Nova do Rei, do Imperador. Sei. E aí eu falei, acho que essa é uma história interessante. Só que ao invés da Roupa Nova do Rei, no final das contas, eu escrevi junto com uma parceira minha, que é a Liliane, a peça que é The Emperor's New Hair, que é o cabelo novo do rei. O cabelo novo do rei, E foi a primeira peça que a gente fez oficialmente lá em 2015. E aí eu falei, pronto, agora eu tenho texto, vamos montar. Juntei alguns atores que a gente selecionou, fiz uma seleção com eles e a gente montou a nossa primeira peça em 2015. Os atores, eles são formados em artes cênicas e têm inglês fluente, certo? Tem um perfil bem específico para fazer parte da companhia. Nossa, eu imagino como você achou esse pessoal. É muito legal, assim, o processo, na verdade. Porque quando a gente começou, não tinha muita gente que falava inglês e fazia teatro. E era formado, porque tem que ser formado, tem que ser fluente, né? Tem uma experiência. E experiência com criança e com adolescente. Porque não adianta nada você super, né, desenvolto e não tem esse contato com o público. E a gente precisa desse perfil que saiba lidar com esse público, porque a gente vai até a escola, às vezes tem crianças muito pequenas, tem crianças que não entendem, então tem todo um perfil. E aí a gente sempre faz uma seleção, abre uma seleção de pessoas que se candidatam, né? Eles preenchem lá uma ficha, tem uns critérios, eu sou bem criteriosa, porque primeiro o inglês tem que ser um inglês que seja de fato fluente, né? Sim. E que a pessoa realmente saiba falar com estruturas gramaticais, porque a gente tá ensinando, né? Então não adianta nada a gente ensinar errado, né? Porque o teatro, ele vai ser marcante, né? Inclusive, na semana passada que a gente fez uma sessão, né? Aliás, a gente teve 5 sessões no teatro. E aí eu acordei, eu sempre mando uma mensagem, né, pro nosso grupo, tem 30 pessoas no nosso grupo, entre os artistas, os técnicos, produtores, cenógrafo, pessoal de mídias, então tem bastante gente, cada um na sua área, pessoal da luz, né, do som. E aí eu mandei uma mensagem, gente, hoje nós vamos passar por 700 crianças, aliás, 700 pessoas, né, adultos e crianças e adolescentes, enfim. São 700 pessoas que vão entrar em contato com o inglês, que pode ser alguém que tenha muito medo ou que tenha barreiras e que vão achar, inglês pode ser até legal. São 700 pessoas que vão se inspirar numa história que a gente vai contar. Pode ser até que elas queiram mudar de vida por causa da história. E agora eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer, eu quero fazer isso, eu quero ser artista, né? Então, assim, a gente não sabe como que o que a gente faz impacta as outras pessoas, né?
E eu gosto muito de mandar essa mensagem. A gente é um grupo muito unido, né? Pra gente falar, ó, o que a gente tá fazendo é uma transformação cultural. Não é só uma apresentação de teatro que eles vão aprender inglês. Mas a gente tá trabalhando com acesso à cultura no Brasil. E isso é muito legal, porque... É muito importante. É muito importante. E o nosso país, ele é muito carente de acesso à cultura. A gente tá aqui em São Paulo, Total. né? Uhum. Em São Paulo, a gente consegue ir num teatro, numa peça, num museu. Num museu. É. Mas 60% da população, dados do IBGE, nunca foram num teatro. Meu Deus, sério, Mais da Dani? metade da população. Nossa. Então, imagina, né? O professor que tá dando Poxa vida, aula. gente, vamos ao teatro. Vamos ao teatro. E não só vamos ao teatro, mas incentivar as pessoas, né? Que é o acesso à cultura, né? Museu ainda é muito mais. Tem muito mais gente que nunca foi a um museu. Imagino. Gente, eu vou contar pra vocês. Foi mais ou menos a última semana antes da pandemia, março de 2020. É verdade. Eu levei um grupo de alunos da Follow. Era para ter sido mais de 20 no final, por conta de que estavam começando as medidas de precaução da Covid. Diminuiu um pouco o grupo e eu levei um grupo num sábado de adultos, pais, mães com filhos, adultos, crianças, adolescentes, tudo misturado. E todo mundo, inclusive eu, né? Ficou apaixonado, porque assim, os adultos puderam ver se eles entendiam mesmo, né? E falaram que entenderam muito por causa da linguagem corporal, as crianças também. Então acabou sendo um programa de família para todas as idades. E as pessoas ficam muito... Essa é uma dúvida que todo mundo fala. Ai, mas será que os alunos vão entender? Mas será que... Não. Mas o teatro, ele é muito visual, né? E a gente, como professor, também usa esses recursos. Às vezes o TPR, né? Que é você... colocar no corpo aquilo que você tá falando, né? Às vezes é um flashcard ou alguma coisa que você vai mostrar sem precisar traduzir, né? Sim, sim. Então é isso, assim, quanto mais a gente mostrar e menos a gente falar, mais as pessoas vão assimilar. Ah, então quer dizer que isso significa isso. Ou uma fala que o ator, né, a atriz fala com uma intenção. Ah, então quer dizer que essa é a expressão pra isso, né? Então isso que é legal, porque as pessoas se surpreendem, né? Ah, então eu entendi. E até aprendem, né? Porque a gente nem sempre vai entender 100% do que estão falando, né? Quando a gente viaja pra fora e ainda não tem o contato fluente com a língua, às vezes, puxa, não entendi nada do que aquela pessoa falou, mas ela fez um gesto e falou aquela palavra. Ah, então acho que significa isso. Poxa, aprendi uma palavra nova agora, né? E ela, sinceramente, eu não sei, acho que mexe um pouco com o psicológico, assim, porque como a peça de vocês é muito bem feita, tem música, tem todo um trabalho feito com muito carinho, você se sente num espetáculo da Broadway, porque o pessoal tá falando inglês, aí remete. Quem já foi, ou quem tem um sonho de ir, acaba... Não é porque eu que produzo, e que escrevo, e que componho as músicas... Mas é verdade, você não é a primeira pessoa que fala isso. E a gente fica muito feliz em ser comparado, porque não tem comparação. Não, mas é demais, gente, é demais. E é muito mágico, né? O teatro, ele traz isso. E é engraçado, porque as pessoas falam isso, falam da Disney, né? Ai, nossa, eu me senti na Disney. E às vezes eles falam, porque os personagens falam com eles, né? E é muito legal, porque é real, né? É uma situação que a gente pode... testar, é real, mas não é real, sabe? E tudo bem se você falar errado, tudo bem se você conversar com os artistas, né, de uma forma que, não é a gramática corretinha, mas eles vão entender e vão responder. Eu acho que é isso que é a fluência, você conseguir se comunicar. Sim, né? É conseguir se comunicar. Porque perfeitamente nem em português a gente fala. Né? Muitas vezes. Nossa, muitas vezes a gente fala tudo errado. Eu tô esquecendo umas palavras em português. Eu penso, nossa, será que é assim que fala ou será que é assado? Será que essa palavra é com X ou com C? Eu também. Eu pensava que era só eu, hein? Eu pensava que era só eu que ficava. Ainda mais você dá aula de outro idioma, aí você fica lá, com nossa, X, CH. E aí você, de repente, você pergunta, o que é essa palavra, fulano? A pessoa, porque a gente tem um vocabulário complexo também, né? Pois é. Aí a gente parece até metida, né? Ai, como que é essa palavra em português? Eu só lembro em inglês. Mas é porque, né, a gente já tá com a cabeça.
Mas é muito legal falar isso porque as coisas elas são muito mutáveis, né? Agora que a gente passou esses 2 anos de pandemia, a gente acabou descobrindo, né, na companhia outras formas de estar, né, no mundo das artes e poder atingir as pessoas, que é o online, né? Aham. Apesar do pessoal estar muito saturado, ter muita coisa, né? Que realmente foi uma overdose do virtual. Sim, Tem sim, coisas que a gente não consegue voltar atrás mais, né? Então, sim. de abrir um caminho que até foi positivo, né? Em algumas formas a gente conseguiu aprender coisas novas. E a gente acabou fazendo muitas lives interativas. E foi uma experiência muito legal que a gente descobriu e que tá continuando. Que é assim, você falar com a televisão. Eu não sei se você. Ah, quando eu era pequena, eu adorava assistir aqueles programas. Peraí, vamos lá. Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, Castelo Rá-Tim-Bum. Teve um episódio que foi assim. Nossa, eu te juro, eu lembro disso como se fosse hoje. Tava passando no Castelo Rá-Tim-Bum na TV e aí tinha, eu não sei que era doutor... Enfim, eu não lembro qual que era o personagem. O professor Tiburcio. Não era o Tiburcio professor é do Tiburcio. Rá-Tim-Bum. É. Não é do Castelo. Ah, não é do Rá-Tim-Bum, é verdade, do Rá-Tim-Bum. Não era o professor Tiburcio, eram os personagens que faziam um programa de TV, de reportagem. E aí tinha uma família, né? Aí, acho que a personagem do lado de trás era a Cacilda. E aí eles falaram assim, então, gente, com vocês que estão aí atrás, a gente consegue ouvir o que vocês estão falando. Aí as crianças começaram a falar, Cacilda, fala comigo. Aí eu fiquei em frente da TV e falei, Cacilda, eu acreditei naquilo, eu fiquei, Cacilda, fala comigo. E aí tem uma vizinha minha que uma vez, ela queria pegar um martelo, acho que ela era pequenininha. Ela era na época da Simone, mais antigo ainda. Aí ela pegou, a mãe dela perguntou, onde você vai com esse martelo? Falou, eu vou quebrar a TV pra Simone descer pra brincar comigo. Imagina essa mãe, meu Deus. Você imagina essas histórias. Pois é, né? E é isso, porque é muito real, né? Mas até a gente também acaba se emocionando e se envolvendo com aquilo que tá na tela, né? Sim. Porque imagina um filme que a gente sabe que são atores, é gravado, que, né, foi tudo roteirizado. A gente se emociona como se fosse verdade. Mas eu compartilhei a live da Malévola no grupo da Follow. Nossa, os alunos falaram assim, teacher, é maravilhosa, essa live foi maravilhosa, porque eles adoraram a questão de conversar com a Malévola, conversar com os personagens que vocês fizeram, né? Isso é muito interessante, porque é uma nova realidade da gente poder trazer o teatro muito mais próximo, aliás, do que o teatro no palco, porque através do virtual a gente consegue ver o nome das pessoas e chamar as pessoas pelo nome. Então imagina alguém, né, que você é super... Nossa, eu adoro o personagem tal. Eu adorava Aladdin. Até hoje eu gosto de Aladdin, meu filme favorito, né? Então eu assisti milhões de vezes. E eu adorava Jasmine. Já fui até, quando eu era pequena, na festa fantasia, no carnaval, na escola, eu era Jasmine e tal. E eu lembro de uma vez que a minha mãe... Depois eu fiquei sabendo que foi a minha mãe, né? Foi super frustrante. Mas eu recebi uma carta. Uma carta que falava Dani, não sei o quê. E era dela, né? Então eu fiquei assim, nossa, mãe, eu recebi uma carta da princesa e tal. E aí, anos depois, eu acreditei naquilo durante muito tempo. E anos depois fiquei sabendo que foi minha mãe que escreveu a carta, né? Não acredito, foi uma frustração. Isso, né? A gente tem que tomar cuidado de quebrar as pessoas. É verdade. Mas é normal, né? O Papai Noel, com ele eu também fiquei chateada, mas tudo bem. Ficou chateada. A gente tem essas chateações. Né? Mas é muito real, né? É muito real. E pra criança, mas mesmo pra adulto que vai na Disney, né? Fala, não vou, é coisa de criança. Mas você olha que lá é uma pessoa real, né? É muito real. É muito E eu acho que a gente precisa conviver com sonhos e fantasias, porque eu acho que aí onde tá a projeção dos nossos sonhos, né? E é onde a gente pode ser livre, né? Porque a gente
pode sonhar, a gente pode ter esperança. Eu acho que as histórias, né, eu falo de storytelling, né, e as histórias, elas servem pra gente poder se identificar com aquele personagem, com a vida daquele personagem. Se é uma história difícil, a gente fala, poxa, então eu acho que eu também posso superar as minhas barreiras, eu também posso vencer, eu também posso ter um final feliz, né? Então, nós somos seres humanos, o pessoal fala, né? Nós somos seres racionais, mas nós somos seres muito mais emocionais do que racionais. Aliás, antes de serem racionais, nós somos emocionais. A nossa primeira resposta a tudo é uma resposta emocional, né? Total, acho total. Então, a gente tem que lidar com as nossas emoções. Aí vem a psicologia, né? Então, eu gosto muito disso, né? Da gente saber o que a gente faz com as nossas emoções, né? O que a gente faz quando a gente tem a possibilidade de impactar a vida dos outros e mudar a vida dos outros para eles aprenderem inglês, aprenderem sobre cultura, aprenderem uma coisa nova, né? Acho que isso é muito legal, assim, do ser professor, né? A gente é um canal, né? E de ser artista também, é um canal. E hoje a companhia, você faz o teatro... as peças de teatro num local, né? Uhum. Ainda tá em cartaz? A gente abre... Então, a companhia, a gente faz basicamente o seguinte. Os espetáculos de teatro musicais, que são dentro do teatro mesmo. Uhum. E geralmente a gente abre 2 temporadas, né, por ano. Que é no primeiro semestre a gente abre uma semana e no segundo semestre uma outra semana. Porque são produções grandes, então a gente cansativo, né? Não é nem cansativo, porque a gente adora fazer isso, né? Mas porque tem muita gente, né? A gente precisa juntar mais escolas para conseguir realizar a produção. Então, a gente faz em dias específicos. Mas a gente também tem as contações de histórias e os próprios espetáculos dentro da escola. Daí a gente já foi pro Brasil inteiro já. A gente já foi pra Goiás, já foi pro Sul, pro Paraná. A gente já foi pra Maceió. Estamos indo pra Recife. Nossa, que legal, que gostoso. E é muito legal a gente poder, né, atingir pessoas de fora de São Paulo, porque, afinal de contas, estamos aqui na região, é mais fácil, né? Mas ir para outros estados. E depois, né, a gente, além disso, tem os cursos de formação, que são de técnicas teatrais e de técnicas de storytelling para ensinar inglês através das histórias. Eu já Você fiz. Fez. Então, e para quem tá começando também, quer aprender um pouco mais, né, sobre storytelling. E agora a gente tem o nosso aplicativo de lives interativas gamificado, que é a Stagefy, que a gente está lançando agora, como deu muito certo essa coisa das lives. É um aplicativo que, aliás, pode baixar. Já não sei se dá pra ver. Pode mas baixar. Vamos lá. Como é que é o nome, então? Stagefy. Stagefy. Stage de estágios, mas também stage de palco, porque é o seu palco para ser bilíngue. E são lives de conteúdos artísticos e culturais em inglês, mas são lives interativas. Então, além de você poder assistir a live, que é uma contação de histórias, é uma aula de pintura, de desenho, é uma atividade cultural diferente, que acontece diariamente, né? Então, pode acessar ali nos horários. Você entra, vê quais são as lives que estão próximas, né? Você pode se inscrever para agendar, aí vai uma notificação para te lembrar daquela live, você poder assistir. Mas você pode favoritar e ela fica na sua biblioteca depois para você assistir de novo. Então, é bem legal porque cada um entra, né, no aplicativo, tem o seu login, seu cadastro. E as lives são ao vivo e você pode interagir pelo chat normal, tipo o Instagram. E pode subir no vídeo também, conversar com os artistas, né, o arte educadores, né, não só as apresentações teatrais, mas essas outras atividades culturais e artísticas também. Pode conversar de vídeo. E tem algumas figurinhas, que são figurinhas animadas, que durante a live eles podem trocar, né? Então, assim... guys, what do you think about this? Yes or no? Aí pode mandar uma figurinha, yes or no. Let's do this. Deal. Tem uma figurinha de deal. Tem outra repeat, please. Então tem algumas figurinhas animadas. A ideia é que seja uma interação diferente, né? E é um aplicativo gamificado porque tem missões dentro do aplicativo e eles podem ir cumprindo as missões e subindo de nível.
e tem as bonificações, né? Então vão subindo de nível e vão fazendo O as público atividades. seria mais criança, certo? A princípio, a gente tá focando em criança É. e educadores, que são conteúdos pro ensino infantil, até, na verdade, até 14 anos, né? De 4 a 14 anos tem atividade para eles. E depois para os professores, que é uma atividade mais assim de formação, né? De poder ter conteúdo criativo, né? Para eles ajudarem para ajudá-los a montarem aula, né? Então, é um aplicativo que facilita o acesso. É divertido porque a gente tá trabalhando com arte, né? É fácil porque tá ali na mão. O que é aquele conteúdo mesmo? Deixa eu entrar na minha biblioteca e rever. E também é uma coisa diferente que a gente pode atingir outros lugares, né? Aliás, que a gente consegue ir e democratizar a arte em inglês para pessoas que não estão em São Paulo, porque Verdade. é muito difícil a gente Verdade. conseguir viajar, porque às vezes o transporte, o deslocamento é muito mais custoso do que a própria apresentação em si, né? Então as pessoas têm um contato com a arte também. E eu acho que para os adultos também é legal, porque eu sempre falo, o adulto é nada mais, nada menos uma criança grande. E quando ele tá no básico, a gente costuma dar livros infantis para ele começar, né? Teve muito adulto que assistiu Teve. as lives, mesmo que seja assim de personagem, porque é legal, né? Até as peças, né? O pessoal fala, eu falo, é pra criança e pra adulto. Porque Sim. os adultos se divertem mais que as crianças. É muito legal. Então é bem bacana também. Então é só baixar e aí os conteúdos estão, como é que estão gratuitos? Parte gratuito, parte pago? Por enquanto tá tudo aberto. A gente tem algumas atividades agendadas lá. Então a gente tá fazendo um lançamento, na verdade, né? Então a gente acabou de lançar o aplicativo. E por enquanto tá aberto, mas em breve vai ter um período de assinatura, né? Que o pessoal pode falar, eu quero ter esse conteúdo durante um mês só, não, quero ter esse conteúdo durante o ano inteiro. E aí eles vão poder acessar, né? E dentro do aplicativo também a gente tem parceria com alguns lugares para ter desconto, né? Então isso é bem legal, de material, principalmente para os teachers, né? Quem tem o aplicativo também tem desconto nas nossas atividades presenciais, então tem alguns benefícios aí que é bem legal. Por enquanto a gente está deixando aberto. É para as escolas, né? Para as escolas também poderem oferecer para os alunos, né? Mas pode fazer o download quem quiser, né? Pessoal, baixem aí o Stage Live. Stagify, desculpa. É uma Stagify. Stagify, é isso mesmo. Isso, stage de estágios, stage de palco. E depois FY, Stagify. For you. For you. Isso. E o arroba lá no Instagram é arroba Stagify Oficial. Aí vai entrar lá no link e vocês conseguem baixar. Muito legal. Dani, eu te agradeço imensamente por você ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço, obrigada. É muito importante, como você falou, né, a gente divulgar a importância da arte, né? Pessoal, vamos ao teatro, vamos assistir a Companhia Paulista de Teatro Bilíngue. Se você assistir uma peça em inglês, é uma sensação muito legal, de que você percebe que você entende muito mais do que você pensa. E eu espero que vocês continuem aí fazendo mais e mais. E quem sabe trazer de sábado para os adultos de novo. Todo mundo pede, a gente precisa fazer uma apresentação de sábado, né? Mas como é um conteúdo muito específico, a gente precisa ter um público que fala, não, eu vou de sábado pra gente conseguir juntar esse público, né? Mas eu tô com isso em mente, E eu que agradeço a parceria de sempre, né? A gente tá sempre fazendo coisas juntas. Espero também muito, muito sucesso e crescimento.